Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Boa noite, beleza? Primeiramente, pessoal, só pedir para vocês que mutem o microfone, todo mundo, só para a gente conseguir, vocês conseguirem me escutar bem, tá bom? Do esquerdo tem o símbolo do microfone, é só clicar e aí vai ficar com uma barrinha vermelha que deixa o microfone mutado. Então, esse aqui é o, né? Estavam perguntando ali no chat agora qual vai ser a dinâmica de hoje. Então, primeiro eu vou falar quem que sou eu, né? E por que que eu estou aqui. Então, o meu nome é Lucas Ferraz. Eu me formei em Sistemas de Informação na PUC Minas. Trabalho com desenvolvimento de software já tem mais de 8 anos e já tem bastante conhecimento e foco no desenvolvimento mobile, mas também no desenvolvimento web. Trabalhei já em empresas de diversos segmentos, mas já tem mais ou menos uns 5 anos que eu trabalho com educação e foi a área que eu me encontrei e tô aí, né? Trabalhei no AppProva, que é um aplicativo que ajudava os estudantes a passar no Enem, no Estude também. Os dois ajudaram mais de 2 milhões de pessoas a passar no Enem, então eu trabalhei estruturando e liderando os times de tecnologia mobile dessas duas empresas e estou aqui na Tribe por amar a educação e querer continuar aí, né, trazendo educação para as pessoas. Na Tribe, eu sou um dos membros do time fundador e um dos responsáveis pelo time de conteúdo e todas as interações com os estudantes, desde aula ao vivo até as monitorias e as mentorias, né, de todos os aspectos, soft skills, hard skills e tudo mais. Então, isso é um pouquinho de quem sou eu, tá aí minha fotinho. E o que é a Tribe, né? A Tribe, a gente gosta de falar que ela é uma escola do futuro e para o futuro. E ela é focada nas profissões digitais, né, mais buscadas pelo mercado. E a gente está começando com o desenvolvimento de software. Então, o desenvolvimento de software full stack. A nossa formação ela é de altíssimo nível, ela foi preparada em conjunto com CTOs, CEOs de diversas empresas, assim, top de linha do mercado mesmo. Diretores de tecnologia do Instagram e muitas outras coisas também, muitas outras pessoas. Só um momentinho, esqueci de... Não, tinha esquecido de ativar um negócio no Zoom aqui, desculpa, gente. E, então, voltando a falar da Tribe, um ponto que é muito importante é que a gente não ensina só a parte técnica. A gente também ensina tudo que você precisa saber para conseguir entrar no mercado. Porque o que a gente vê muito é pessoas que têm um skill técnico, sabem como que funciona a parte técnica, mas não tem o skill necessário, que a gente chama de soft skill, para poder ingressar no mercado e ter uma carreira de sucesso, ter uma ascensão, conseguir crescer na carreira, né? A gente faz toda essa formação e a gente conecta os nossos estudantes com grandes empresas do mercado, como, por exemplo, a Loft, que acabou de virar o unicórnio, inclusive o unicórnio mais rápido do Brasil, a ThoughtWorks, a Jus Brasil, Sambatec, Melios, Localiza e várias outras que são nossas parceiras, confiam na nossa formação e querem contratar as pessoas que a gente está formando. O nosso modelo é o seguinte, depois que as pessoas terminam a formação, a gente tem um modelo que é chamado de modelo de sucesso compartilhado da Tribe, em que a pessoa ela só passa a pagar alguma coisa para nós, que no caso é 17%, né, do salário, quando ela estiver ganhando acima de R$ 3.500 por mês. Então, você faz toda uma formação de 12 meses, com 1.500 horas, com um currículo impecável, e só passa a pagar depois que você estiver trabalhando. A gente está com inscrição aberta para a nossa turma de março. Então, se você quiser ser um dos nossos estudantes, fica na live até o final, porque vai ter várias dicas aqui bem relevantes sobre como que você pode se preparar melhor para passar no nosso processo seletivo. Então, assim, de introdução sobre quem sou eu e a Tribe, é isso.
Então, para quem estava perguntando no chat, o que a gente vai falar hoje aqui são sobre alguns conceitos básicos iniciais do JavaScript que são fundamentais para que você consiga começar a dar os primeiros passos aí na sua carreira como pessoa que vai programar. Então, a gente vai falar aí de declaração de variável, vamos falar de como que você printa uma variável, como que você usa uma estrutura de repetição, uma estrutura condicional, enfim, várias coisas aí de conceitos iniciais e que conectam muito com o nosso desafio da Tribe, né? Que é o desafio técnico que a gente faz. Essa é uma aula que ela é expositiva, no sentido de eu vou falar, eu vou mostrar aqui algumas coisas, né, para vocês fazendo, vou explicar como é que está funcionando, mas a ideia é que vocês acompanhem e não repitam o que eu estou fazendo na máquina, porque como vai ser, né, é uma live, não é uma aula demorada e tudo mais, se vocês começarem a tentar replicar, talvez não dê tempo e aí perca um pouco ali o fio da meada ali, né? Então, o ideal é que vocês fiquem focados aqui e prestem atenção em tudo que está acontecendo. Outra orientação importante vão mandando as dúvidas no bate-papo, as dúvidas técnicas. A gente tem um time, assim como funciona o nosso programa, né? A gente tem aulas ao vivo também, mais ou menos nesse formato, que vocês vão ver agora. E a gente tem monitores que ficam dedicados dentro do bate-papo do Zoom para ir respondendo as dúvidas conforme a aula vai acontecendo. Ou eles respondem alguma dúvida mais pontual, ou eles sumarizam essas dúvidas, me enviam e aí eu faço algumas pausas ao longo da aula e eu respondo essas dúvidas mais técnicas. A respeito das dúvidas sobre o processo seletivo da Tribe, como entrar na Tribe e como que a Tribe funciona, a gente também tem algumas pessoas do time de facilitação, do time de marketing, que também estão online aí com a gente no Zoom, para poder responder tudo quanto é tipo de dúvida que vocês tiverem. Só peço mais uma vez que mantenha o microfone mutado, e é isso, beleza? Vamos partir para a aula de fato agora. A gente vai começar falando o que é o JavaScript, né? Então, vocês estão aqui numa live, num aulão de JavaScript, mas o que é o JavaScript? O JavaScript é uma linguagem de programação que é utilizada principalmente para interagir com as nossas páginas web, né? Mas o que isso significa? Quando você está dentro de um site, imagina que você está dentro do site da Tribe, e aí você vai clicar no botão de se cadastrar. Tudo que é visual, né? Então, o botão e tudo mais que está ali na tela é o que a gente chama de linguagem ali de marcação, né? É o HTML e o CSS, que é o que é construído ali na sua tela. Mas no momento que você clica no botão, você tem que você conversa com alguma linguagem, né? Que no caso é o JavaScript na maioria das vezes, e é o JavaScript que pega aí, por exemplo, quando você termina de fazer um cadastro e ele envia informação para algum lugar, então ele é a ligação entre o que você está vendo de visual e o que fica por trás, né? O que roda por trás dos panos ali, no final das contas. Apesar do JavaScript ser isso, ele ter sido popularizado pela quantidade de uso que ele tem nos browsers, a gente vai abordar aqui na aula hoje ele enquanto linguagem de programação. Ou seja, a gente não vai pensar muito nele no browser. A ideia é passar os conceitos iniciais que são cobrados no desafio da Tribe, para vocês poderem né, fazer um bom desafio e passar e vir a ser estudantes aqui da Tribe. A gente vai usar o VS Code. Agora eu vou tirar aqui da minha apresentação para poder compartilhar com vocês a tela do meu VS Code. Só um segundinho. Estão vendo a tela do meu VS Code, né? Eu vou aumentar aqui um pouco a letra para ficar maior, para dar para todo mundo ver. Beleza. Então, o VS Code, ele é um editor de texto /código, né? Com muitas funcionalidades. Uma delas é a de adicionar extensões. Então, ele serve basicamente para a gente escrever código ou texto também.
também serve, mas é mais comumente usado para escrever código. Uma das funcionalidades dele que é muito boa é que ele aceita e tem muitas extensões já prontas para diversas finalidades. A gente vai usar uma aqui que chama Code Runner. Se vocês quiserem ver, é aqui que você consegue adicionar as extensões, né? Então a gente está usando o Code Runner. O Code Runner nada mais é que um runtime ali para você poder executar JavaScript diretamente dentro do VS Code sem precisar do browser. Porque, como eu disse, para a gente poder... Como o JavaScript é mais comumente usado no browser, a maioria das vezes, quando você está fazendo alguma coisa em JavaScript, você acaba testando no browser. Então, a gente está usando aqui o VS Code e esse output aqui é como se fosse o console do browser. Então, você consegue fazer tudo aqui dentro sem precisar ir para o browser. Boca seca, né? Então, tá. Beleza. É aqui que a gente vai escrever o nosso código e a gente já sabe o que é o JavaScript, uma linguagem de programação. A gente vai falar agora dos tipos de informação que a gente consegue guardar dentro de uma linguagem de programação. Então, a gente consegue armazenar tipos como números, textos, listas de informações, que podem ser números e textos, ou textos, né? Entre vários outros. Pensando em ajudar vocês a passar no processo seletivo da Tribe, a gente vai focar em números, strings, que são textos, e booleano, só. Nós vamos falar dos três, bem focado aqui para a gente conseguir cumprir nosso objetivo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz a declaração de uma variável. O que é uma variável, né? É uma informação que você vai guardar dentro do seu código para poder usar ao longo do fluxo de execução dele, né? Então, eu vou declarar essa variável para vocês verem como é que funciona. Opa, não sei por que não foi. O meu zoom que está selecionado, não sei por quê. Vai. Pronto, foi. Vai entender. Peraí, um minutinho, pessoal. Beleza, agora foi. Então, vamos declarar aqui uma variável, que é um let número de pessoas na nossa sala. Então, essa variável ela vai guardar o valor referente ao número de pessoas que tem na nossa sala do Zoom aqui, que no momento são 106. Então, tem 106 pessoas. Beleza? E a gente também vai inicializar uma outra variável, usando um let, e vai ser o número de pessoas da equipe da Tribe aqui na nossa sala. Então, o número de pessoas da equipe. Equipe Tribe. Que são 8 pessoas. Beleza? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está declarando uma variável, e aí a gente usa essa palavrinha aqui para declaração de variável. Está dando um nome para ela, né? Número de pessoas na nossa sala. E aqui a gente está dando um valor para ela, né? Esse igual a 106 é onde a gente coloca o valor, a gente chama isso de atribuir, é onde a gente atribui o valor para aquela variável. E a gente está fazendo exatamente a mesma coisa aqui embaixo. Então, aqui a gente tem duas informações guardadas. Como que a gente faz, por exemplo, para mudar esse valor? Por exemplo, agora já tem 108 pessoas na nossa sala. Então, a gente vem aqui e sem precisar digitar novamente o let, a gente reatribui, ou seja, troca o valor daquela variável pelo novo valor. Bom, legal, né? Eu não precisei usar o let mais porque essa variável ela já está criada. Beleza? Então, isso aqui é o básico da criação de uma variável do tipo número, né? Vai guardar um número. E aqui o básico de como que a gente troca o valor, né? Ou reatribui, que é mais comumente falado. Vamos usar uma outra função aqui, que é o console.log. Para que serve esse console.log? O console.log é para que a gente possa imprimir a informação aqui embaixo, nesse output, né, que significa saída, na nossa saída aqui embaixo.
Então, se a gente, por exemplo, quiser imprimir o número de pessoas da equipe Tribe aqui, o número até aqui a gente espera que seja 106. Mas se a gente usar essa função de novo aqui embaixo, a gente espera que esse número seja 108, certo? Para executar usando o Code Runner, a gente tem algumas formas. A forma que eu vou usar aqui é, a gente seleciona o código, botão direito, Run Code. Beleza? Eu não sei por que deu 8 aqui, peraí. Acho que eu estou executando o script errado. Só um momento. Ah, tá, desculpa. É porque eu cometi um errinho aqui. Eu coloquei o número de pessoas da equipe Tribe, na verdade é o número de pessoas na sala que eu queria printar. Desculpa, pessoal. É bom. Mas isso é comum. Então, executei novamente. Primeiro, o nosso número de pessoas na nossa sala era 106. E depois, o número de pessoas na nossa sala, né, passou a ser 108. E agora, se a gente olhar, por exemplo, para 110. Né? Enfim, mas isso é a informação que a gente está guardando no nosso programa. Uma coisa que já fica um pouco clara, mas que é legal falar, é que o código aqui ele é executado de maneira sequencial. Então, primeiro a linha 1 acontece, depois a linha 2, depois a linha 4, depois a linha 6, depois a linha 8, e aí o código acaba. Então, esse é o fluxo de execução sequencial e que ele começa de cima para baixo e vai descendo. Beleza? Beleza. Ô, Lucas, tem uma pergunta. Deixa eu só te pedir um favor. Tá. Coloca a pergunta no bate-papo e o time de monitoria vai responder para você, porque senão pode ser que muitas pessoas coloquem perguntas assim e a gente não vai conseguir falar durante a aula, Tá beleza? tranquilo. Beleza. Mas eu posso te responder depois da aula sem nenhum problema. Beleza. Também. Além do time de monitoria também. Valeu. Obrigado. Beleza, galera. Então, vamos falar agora de um outro tipo de informação que é a string. O que é a string? A string é a forma da gente armazenar texto dentro do nosso código. Beleza? Então eu vou apagar aqui o que eu fiz até agora e vou voltar aqui do zero. Deixa eu dar um clear aqui. Desculpa, gente, que eu tô saindo da sinusite. Eu vou colocar aqui o nome da primeira pessoa, vou declarar outra variável na nossa sala, né? Na nossa sala do Zoom. E aí eu vou olhar aqui quem que é a primeira pessoa na nossa sala do Zoom. Deixa eu gerenciar os participantes aqui. No caso sou eu mesmo, né? Mas o segundo é o Antônio. O Antônio é o segundo participante aí que entrou na nossa sala. Agora, vejam bem, é a mesma sintaxe de armazenar um número, tá? Então a gente usa let para declarar a variável, declara um nome dessa variável, e agora, em vez de colocar um valor, né, numeral, a gente está colocando um texto. A sintaxe, né, a forma de escrever para poder colocar texto é entre essas aspas duplas aqui. Então, eu coloco aspas duplas. Também podemos fazer dessa forma aqui, com aspas simples, tá? Também funciona. E coloco o texto que eu quero. Beleza. Se a gente vier aqui embaixo e colocar aqui um console.log e essa variável, nome da primeira pessoa na sala, o que a gente espera? Que printe Antônio, né? Então, aqui embaixo, saiu o resultado Antônio. A reatribuição, né, trocar o valor dessa variável também funciona exatamente da mesma forma que com o número, né? Não muda nada. Então, se a gente pegar, por exemplo, a terceira pessoa na sala, que é o João, e der um console.log aqui novamente, né? E executar esse código todo de novo, vai aparecer agora o Antônio e depois, no caso é a segunda pessoa, né? Se o Antônio saísse, aí passaria a ser o João. Beleza, gente? Então, até agora nós vimos dois tipos, né? Números e strings. Por exemplo, um dos desafios da Tribe é um desafio bem relacionado a string. Então, vocês vão ter que saber lidar aí com a string e tudo, e a gente vai falar isso ao longo da live.
Tá? Então, vamos apagar aqui. Agora, a gente vai ver um outro tipo de informação, que é o booleano. O que é o booleano, né? O booleano é um tipo que ele pode assumir ou o valor true, verdadeiro, ou o valor falso, né? Então, ele pode ser ou sim ou não, no fim das contas, né? O uso dele é para falar se uma coisa é sim ou se ela é não, se ela é true ou se ela é falsa. Então, vamos declarar um booleano aqui. Então, existem mais de 100 pessoas na sala. Essa informação, no momento, agora é true. Tem 110 participantes aqui na sala. Se a gente fizer aqui um console.log dessa informação e a gente rodar aqui, né? A gente vai ver que o que retorna é true. Beleza? Mas como que a gente usa esse booleano, né? Por que usar ele? Ele é muito importante quando a gente chegar na parte em breve aqui de estruturas condicionais. Que aí a gente começa, porque até então o fluxo que a gente tem a gente declarou uma variável, depois a gente dá um console e isso é sequencial, né? Vai acontecendo, um depois do outro. Com fluxo condicional, pode ser que aconteça um fluxo e não o outro, e aí a gente começa a conseguir ter uns programas um pouco mais complexos. E isso também é importante ao longo do processo de seleção da tribe, mas é bem mais simples do que parece na primeira vez. Né? Então, agora, assim, fazer uma contextualização. A gente já sabe como guardar informação dentro do JavaScript e sabe também como imprimir essa informação na tela. Né? A gente sabe que a gente usa o let para declarar uma variável, que a gente tem que dar um nome para ela e atribuir um valor para ela. Beleza? Agora a gente vai falar sobre operações aritméticas. Né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Dá uma pausa para respirar aqui rapidinho. Tá, vou voltar aqui. O primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui é um exemplo de soma, tá? Então, vamos chamar aqui de let salário atual igual a R$1.000, por exemplo, né? E let aumento pós-tribe de 2.500. Então, nosso piso é R$3.500, né? O estudante passa a pagar para a gente só após ganhar R$3.500, então aumento pós-tribe 2.500. E aqui a gente vai colocar aqui o valor, vai criar uma outra variável chamada valor do salário pós-tribe, que vai ser o salário atual mais o aumento pós-tribe. Beleza? Então o que a gente está fazendo? A gente está declarando uma variável com valor de 1.000, que é o salário atual da pessoa. A gente está declarando uma outra variável, que é o aumento pós-tribe, né, para essa pessoa, no valor de 2.500. E a gente está declarando uma outra variável, que é o valor do salário pós-tribe, que é igual ao salário da pessoa atual, mais o aumento pós-tribe. O que isso significa, né? A gente até então estava só declarando a variável e atribuindo o valor diretamente para ela. Mas a gente pode pegar uma variável que já está declarada e atribuir para uma outra variável, né? Seja na forma de somando uma a outra ou atribuindo diretamente. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, e escrever um console.log, valor do salário pós-tribe, e printar, né? E printar é um termo, né, que vocês vão pegar aí com o tempo. Mas, na verdade, o termo é exibir, né? Eu deveria ter falado. Vai dar o valor aí de 3.500, beleza? Porque a gente está somando essas duas variáveis. Então, essa é a operação de soma. A lógica para a gente fazer outros tipos de operação, ela é a mesma, assim, né, na prática. A diferença só é o tipo da operação. Então, por exemplo, para a gente fazer uma subtração aqui, vamos mudar o valor das variáveis, apagar tudo aqui e mudar o valor das variáveis. Então, número de colaboradores da tribe.
Então, hoje a gente tem 45 colaboradores. Eu esqueci de declarar um let aqui, aposto que todo mundo já mentalmente me corrigiu. E o número de especialistas que tem na Tribe, né? Então, a gente conta aí com 13 especialistas. Especialistas são os professores e pessoas que produzem conteúdo para a Tribe. Então, qual que é o número total, né, de pessoas sem os especialistas? De pessoas, né? Então, vamos considerar aqui como número total de pessoas sem os especialistas, né? Então, são o número de colaboradores da Tribe menos o número de especialistas, certo? E aí, aqui, a gente pode também dar um print nessa informação. Então, número total de pessoas. Beleza? Vamos executar também para ver qual que é o valor, né, que vai sair daqui. Então, 32, né? 45 menos 13, 32. Então, das 45 pessoas que tem na Tribe, 32 são pessoas que fazem marketing, facilitação e várias outras áreas que a gente tem aqui dentro da Tribe, né, para poder apoiar o estudante. Vamos falar agora rapidamente também da divisão. Então, vamos a um outro exemplo aqui, que é let número de pessoas na sala. Agora são 110. Contra o número de pessoas da Tribe na sala, né? Então, 8 pessoas da Tribe na sala, contando comigo. A gente cria também uma outra variável, número total. Na verdade, aqui não é número total, aqui é a razão, né? Número de pessoas na sala por Tribe, né? Então, vai ser a divisão aqui. Então, número de pessoas na sala dividido por número de pessoas da Tribe. Beleza? Então, essa aqui vai ser a razão de pessoas por colaborador da Tribe dentro da nossa sala. Então, vamos printar aqui a variável. Né? E rodar o código. Então, tem aproximadamente 13,75 pessoas que são nossos convidados aí por colaborador da Tribe aqui na sala. Beleza, pessoal? Então, vocês perceberam que a divisão ela não vai retornar um inteiro, né? Ela retorna um número com casas decimais. Que tem o nome de... A gente dá o nome de... é o ponto flutuante. Tá, beleza. Por último, de operação aritmética, aliás, penúltimo, a gente vai falar da multiplicação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Valor do salário médio pré-tribe igual a 1.000. E depois o valor do salário pós-tribe. Como que a gente vai fazer aqui agora? A gente já vai multiplicar direto pelo valor, em vez de fazer a operação entre duas variáveis. Então, valor do salário médio pré-tribe vezes 3,5. Né? Então, se a gente multiplicar 1.000 por 3,5, dá 3.500, que é o nosso, né, quando desbloqueia o pagamento do estudante. Então, se a gente executar aqui, a gente vai ver que o valor passa a ser 3.500 aqui embaixo. Por último, a gente vai falar de um operador um pouquinho diferente, que a gente comumente chama, né, dentro do mundo de programação como mod, mas na prática o que ele faz ele faz a divisão, né, do número e ele te dá o resto. Então, em vez de ele te dar o valor da divisão, ele te dá o valor do resto daquela divisão. Então, a gente chama ele de mod e ele é representado por esse símbolo aqui de porcentagem. Então, vamos lá. Então, vamos declarar aqui, um ímpar é igual a 5 e um let par é igual a 6, beleza?
A gente vai declarar aqui também uma outra variável chamada resto1, o ímpar mod, que a gente chama 2, certo? E a gente vai declarar uma outra resto2, que é o ímpar, aliás, desculpa, que é o par mod 2. E vamos dar um console.log no resto1 e um console.log no resto 2. Beleza, qual que é a ideia aqui? Essa operação aqui, ela vai retornar, por exemplo, a gente tem 5, né? 5 mod 2, ou seja, 5 dividido por 2. Qual que é o resto dessa divisão? É 1, certo? E 6 dividido por 2, qual que é o resto dessa divisão? Ele é 2. Ele é 0. Essa é uma forma muito comum da gente descobrir se um número é par ou é ímpar. Tá vendo? Aqui o resto da primeira divisão é 1, o resto da segunda divisão é 0. Porque se você tem um número ímpar e você divide ele por 2 e o resto dá 1, significa que ele é ímpar. E se você tem um número par, né, e dividir ele por 2, o resto da divisão dele vai dar 0, significa que ele é par. Então, para a gente verificar se o número é par ou ele é ímpar, a gente usa essa técnicazinha aqui, né? Então, beleza. Deixa eu beber uma água e dar uma passada aqui pelas dúvidas que o pessoal consolidou aqui já para mim, né? O pessoal da monitoria. Beleza. Acho que não tem nenhuma dúvida. Tem uma dúvida aqui, por exemplo, ó, pergunta, usa Visual Code ou VS Code? É só uma abreviação, né? Tá. Não, na verdade a pergunta se usa o Visual Studio ou o VS Code. Aqui na Tribe a gente usa o VS Code com os nossos estudantes. Uma outra pergunta também legal aqui do Reinaldo. Como poderia guardar o nome de todos os estudantes em uma variável? Aí a gente teria que usar uma lista, né? No momento em que se declara variável, é possível efetuar a operação? Sim, eu até fiz esse teste multiplicando ela por 3,5. Leonardo, né, que fez essa pergunta. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tá, daqui a pouco eu dou uma passada aqui novamente. Beleza, gente. Vou seguir aqui com a aula. Agora a gente vai falar de comparações. Beleza. Vamos lá. Qual que é a ideia? A gente até agora, a gente falou de como que a gente atribui um valor para uma variável, como que a gente printa esse valor e como que a gente faz operações aritméticas, né, com esses valores aí que estão dentro das variáveis e tudo mais. A ideia é que agora a gente aprenda a fazer comparações entre valores, né? Para a gente saber, por exemplo, se um valor é maior que o outro, se o valor é igual ao outro. Então, vamos a um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Então, vamos lá. Let valor do salário atual igual a 1.000. E let valor do salário pós-tribe igual a 3.500. Beleza? Para a gente fazer uma comparação entre esses dois valores, a gente vai usar um operador, que é esse daqui, ó. Então vamos lá. Salários iguais, né? O que a gente quer comparar é se esses dois salários são iguais. Então a gente vai comparar aqui valor do salário atual igual a valor do salário pós-tribe. Beleza? Então, esse igual aqui a gente usa para, né, colocar o valor dentro de uma variável. E esses três iguais aqui a gente usa para comparar o valor
entre uma variável e outra. Beleza? E agora a gente dá um console.log nesse salários iguais. O que vocês esperam que retorne aqui? A gente vai estar retornando um booleano. Por quê? O que pode sair de uma comparação? Se você está comparando, né, duas coisas, essa comparação ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, né? Então, nesse caso aqui, a comparação é falsa, porque 1.000 não é igual a 3.500. Mas vamos supor que o salário atual fosse 3.500 também. A gente vem aqui, faz uma outra comparação, roda o código e retorna true, porque agora, né, é igual essa comparação. Beleza? Então, esse é a comparação de igualdade, né? Existem outras comparações, que é de maior, a de menor, a de maior igual e a de menor ou igual. Então, eu vou colocar um exemplo aqui também para vocês, um exemplo um pouco mais simples. Então, vamos declarar aqui um número 1 igual a 5, um número 2 igual a 6 e um número 3 igual a 5 de novo. Tá? Então, declaração de variável já está fácil, né? Está dominado. Isso aí vocês não vão ter problema, não. E no nosso curso também, a Tribe, para as pessoas que se cadastram, ela oferece um curso de JavaScript gratuito que tem uma parte relevante das coisas que eu estou falando aqui e que te prepara também para poder passar no nosso desafio, né? Para conseguir participar do nosso processo seletivo. Então, tudo isso aqui que eu estou ensinando também vocês conseguem ver lá depois. Então, vamos fazer primeiro uma comparação para ver se o número 1 é maior do que o número 2. Então, vamos ver aqui. Ó. Número 1 maior que número 2. Número 1, a gente usa a setinha para a direita de maior que número 2. Então, simples assim. Aqui a gente vai ter um valor booleano, né, falando se é true ou false. Se essa comparação aqui for, né, se o número 1 for maior do que o número 2, o que a gente vendo aqui pelas informações, a gente já sabe que não isso aqui vai ficar true. Se não for maior, ou né, se for menor ou se for igual, ele vai ser false. Já vamos adicionar também uma segunda comparação para a gente falar do menor. Número 1 menor que número 2. Então a gente pega aqui, número 1 menor que o número 2. Ou seja, esse símbolo aqui é o que indica que ele é menor, né, e não maior. Beleza. A gente tem uma outra comparação também, que vocês concordam que se o número 1 é igual ao número 2, o resultado também vai ser falso? Né? A gente não está comparando igualdade. A gente só pergunta se ele é maior. A gente não pergunta se ele é menor ou se ele é igual. Agora a gente vai fazer uma comparação de maior ou igual, né? Então, igualdade e maior. Número 1 maior ou igual ao número 3. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui. Número 1 maior, então a sintaxe é essa daqui, ó. A forma de escrever, né? Maior ou igual a número 3. Então essa variável vai armazenar um valor booleano true ou false para falar se número 1 é maior ou igual ao número 3 ou não. No caso aqui, a gente está vendo também o dado, né, a informação. O número 1, ele é maior ou igual ao número 3. Né? Ele é igual no caso, então ele satisfaz. Isso daqui vai me retornar, então, true e não false. E por último, a gente vai falar do menor ou igual. Então, o número 1 é menor ou igual ao número 3. E aí a gente declara aqui com menor ou igual ao número 3. Beleza? Agora a gente vai fazer um console.log de todas essas 4 variáveis para a gente ver o que tem dentro de cada um. Então, número 1 maior que número 2. Console.log. Número 1 cadê? Menor que número 2. Console.log. Número 1 maior ou igual ao número 3. E, por último, console.log. Número 1. Cadê? Menor. Me deu perdido aqui. Menor ou igual ao número 3.
Então, se a gente executa tudo isso daqui, qual que é o resultado esperado, né? O meu primeiro teste aqui, ele é falso, né? Então, o número 1, que no caso é 5, não é maior do que o número 2, então é falso, mas todos os outros são verdadeiros. Por quê? Porque o número 1 é menor do que o número 2, verdadeiro. Número 1 é maior ou igual ao número 3? É, porque os dois são 5, eles têm o mesmo valor, então ele é maior ou igual, né? E a última também é verdadeira, porque como eles são iguais, o número 1 também é menor ou igual a número 3. Beleza, gente? Então, essa é a parte de comparações, né? Como que a gente faz comparações entre valores no JavaScript. Beleza? Vou apagar aqui agora. A gente vai passar para a próxima parte, que é uma parte extremamente relevante para vocês conseguirem fazer um programa que tenha alguma função, de fato, né? Então, são as condicionais, onde você consegue definir vários fluxos e a partir de uma informação, um fluxo acontece ou outro fluxo acontece. Beleza. Até agora vocês já aprenderam a somar, dividir e comparar os valores que vocês somaram, dividiram, multiplicaram e, né, ter variáveis, ter informações dentro do programa de vocês. Então, agora a gente vai fazer uma coisa que é criar uma estrutura condicional. É o que possibilita que a gente tenha múltiplos fluxos, né? Então, vamos lá. Vamos criar aqui primeiro uma variável. A gente faz um exemplo e aí eu falo um pouco desse exemplo. Então, salário tribe, salário atual. E aí, a condicional, ela é escrita da seguinte maneira. Se... Então, beleza. Essa aqui é a forma de escrever, tá? É a sintaxe. E aqui dentro vai vir uma comparação que vai retornar true ou false. Então, pode ser uma comparação de igualdade, de maior ou menor, mas no fim das contas, se o que está dentro aqui retornar true, ele vai passar por dentro do bloco que tiver aqui, né? Ele vai passar por essas chaves aqui. Então, ele vai executar esse pedaço de código. Senão, ele não passa, ele não executa o código que tiver aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Qual que vai ser a nossa condição? Se o salário da tribe, né, é maior que o seu salário atual, então, bora para a tribe, né? Porque faz mais sentido. Beleza? Então, esse código aqui, ele só é executado se o salário da tribe for maior do que o seu salário atual. Senão, o fluxo de execução é o seguinte. Imagina que fosse o contrário aqui, tá? Ele vai passar aqui, ele vai tentar fazer esse if e ele vai depois para a linha 7 aqui e não vai passar dentro desse código de execução, dentro desse bloco de execução aqui. Beleza. Então, se por acaso o seu salário não for maior, então, aliás, se o seu salário for maior, né? Se você ganhar mais do que os R$3.500, então, sei lá, 3.500 é só o começo para quem forma na tribe, então dá para ir muito mais longe. Então, mesmo assim, acho que vocês deveriam repensar e ver se não faz sentido. Vou executar esse código aqui e a gente vai ver qual que é a saída, né? Nesse caso é bora para tribe. Reparem que mesmo que eu tenha um console.log aqui, ele não executa esse segundo pedaço, né? E aí falando um pouco do segundo pedaço, né? Sempre que eu tenho um if, eu posso decidir declarar uma condição que vai ser a condição que vai ser executada caso o meu if não der certo. Então vamos supor que que isso daqui não desse true, né? Que essa comparação aqui ela não fosse verdadeira. O que ia acontecer é que ele ia executar o código que está dentro do segundo bloco. E aí é que eu falei que a gente já consegue começar a criar uns programas que têm um pouco mais de função, que façam mais sentido, né? Porque aí você consegue ter múltiplos fluxos baseado nas informações que você tem dentro do seu código. Beleza? Ficou claro como é que isso aqui funciona? Se você tem um if e esse if dá certo, ele vai executar isso daqui. Se não deu certo, ele executa esse daqui, tá? Então, beleza. Vou dar mais uma pausinha agora para dar uma olhada nas dúvidas, tá, gente? Se tem alguma dúvida aqui para eu responder.
Vamos ver aqui. O que tem de dúvida para a gente poder responder. Enquanto vocês dão uma assimilada também. Vamos ver aqui. O Felipe perguntou aqui, Lucas, qual sua técnica para elaborar as lógicas do código que você precisa construir? Lógica de programação é uma coisa que você aprende, no fim das contas, fazendo, né? Então, eu ingressei na graduação em 2010, né? Em 2011, na verdade, em sistemas de informação. Então, você vai aprendendo com o tempo, né? Então, não tem uma receita de bolo. Acho que a receita é estudar e ter pessoas para você poder consultar a forma com que você mais aprende, o jeito que você mais aprende formas de programar é tendo pessoas para te falar como elas pensam, né? Então, assim, grande parte das coisas que você aprende são com as outras pessoas, né? Então, tá num lugar onde tem várias pessoas, por exemplo, o Tribe, para poder te ajudar, enfim, te ensinar outras formas de pensar é extremamente relevante, beleza? Consigo obter um booleano comparando strings? Consegue sim, Rodrigo. Também dá para fazer comparando strings. Beleza. Vamos lá. Vou voltar aqui para o conteúdo. Beleza. A gente vai continuar falando de condicionais. Então, até aqui a gente viu um if e um else. Beleza? A gente também tem uma opção, porque aqui vocês concordam que ou é uma coisa, né? Ou é um maior que o outro, ou não é aquela coisa, e aí você executa o restante do fluxo. Vamos fazer um outro exemplo que a gente consegue usar um outro pedaço aí dessa estrutura condicional, que é o else if. Então, vou apagar aqui tudo. Vou vir aqui no net. Então, agora eu vou declarar a nota de um estudante, tá? Vamos supor que um estudante tirou 5. Beleza. A gente quer saber agora, a gente quer fazer 3 fluxos. Se o estudante tirou nota 10, a gente quer dar uma mensagem para ele, uau, bacana, você tirou nota 10. Se o estudante não tirou 10, mas tirou uma nota maior ou igual a 7, ele tirou uma boa nota. Agora, se ele tirou menos do que 7, ele precisa estudar mais. Beleza, gente? Então, como é que ficaria isso aqui no código, né? E aí a gente já começa a conseguir elaborar umas lógicas um pouco mais legais aqui. Então, se o estudante tem uma nota igual a 10, a gente vai dar uma mensagem para ele. Beleza? Tirou uma boa nota. Não, tirou uma boa nota não, né? Esse aqui acho que pode ser o segundo. Uau, tirou total. Queimou até. Se o estudante ele tirou uma nota boa, como é que a gente faz para checar isso? A gente vem aqui, declara nota estudante. E como que a gente como é que a gente faz para checar se ele tirou uma nota maior ou igual a 7? A gente vem aqui e usa o que a gente acabou de aprender, que é o maior ou igual, né? 7. E aí o fluxo vai acontecer aqui, né? Então, console.log. Tirou uma boa nota. Beleza? E por último, se a nota dele for qualquer uma, né, das outras notas, não tiver maior que 7, né, não for 7, 8, 9, nem 10, a gente dá um outro console.log que precisa estudar mais. Beleza? Então, vocês conseguiram compreender? Aqui executa o primeiro fluxo, que é quando a nota é 10. Aqui o segundo fluxo, que é quando a nota é maior ou igual a 7. Então, se ela vier 7, 8 ou 9, e qualquer outro valor, ela vai vir para cá. Quando a gente executa, a nota do estudante é 5, então ele precisa estudar mais. Se a nota dele passa a ser 8, por exemplo, a gente executa novamente, fala que tirou uma boa nota, e se é um estudante nota 10, uau, tirou total. Então já cria outras possibilidades para a gente, né? A gente, baseado em uma informação, a gente consegue construir ali vários fluxos, né, diferentes. E aí isso aqui, enfim, é aplicado para um monte de coisa dentro da programação.
sei lá, quando eu estava construindo junto com o meu time o app do AppProva, quantas mil vezes a gente não usou if, else, enfim. Isso aqui faz muito sentido para quando vocês estão construindo lógica de programação. Então, beleza. Até agora, a gente guardou informações. Vocês repararam que a gente guardou uma informação só? Então, por exemplo, aqui, ó, let nota estudante igual a 10. É só uma informação. Mas imagina que a gente quer guardar uma informação, vou até apagar aqui tudo de novo, que é a renda dos estudantes que formaram na primeira turma da Tribe, por exemplo. Então, vamos lá. Let renda dos estudantes pós-Tribe. Beleza? Como que a gente faz para guardar? Imagina que vamos dar um número hipotético, tá? Imagina que foram 5 pessoas. Se a gente fosse guardar variável por variável, a gente ia ter que ter 5 linhas aqui, do estudante 1, do estudante 2, do 3, do 4 e do 5. Nesse caso, a gente consegue declarar um array. O que é um array? O array é uma lista. E a gente consegue guardar uma série de informações em sequência aqui dentro. E aí, mais uma dica do processo seletivo. Também é necessário saber declarar e, enfim, manipular arrays para conseguir passar no processo seletivo da Tribe. Então, vamos colocar aqui os salários pós-Tribe. Sei lá. Beleza? Então, essa é a renda dos estudantes pós-Tribe. Ó, legal, Lucas. Mas como que... Beleza, eu tenho uma lista aqui, guardando as informações, né, dos salários dos estudantes pós-Tribe. Com essa sintaxe, né, você coloca a chave e os valores separados por vírgula. Mas como que eu imprimo esses valores, né? Então, como é que a gente pode fazer a impressão desses valores? Como que eu exibo esses valores? Então, a gente acessa a informação dentro dessa lista da seguinte maneira. Usando esses dois colchetes aqui também, a gente consegue colocar a posição da lista que a gente quer. Só que tem uma peculiaridade aqui. O óbvio seria, essa posição é a posição 1, né? É a primeira informação que tem na nossa lista. Essa posição é a posição 2, essa é a 3, essa é a 4 e assim por diante. Mas as listas, elas guardam a informação a partir da posição 0. Então, essa posição é a 0, essa é a 1, essa é a 2, essa é a 3 e essa é a 4. Beleza? Então, se a gente quer printar a primeira informação, a gente usa o 0 e não o 1. Beleza, então vamos printar também a informação do segundo salário aqui, né? Pós-Tribe. Beleza? Então, a gente printa 1. Tem uma outra informação também que é importante sobre array, e que vocês vão precisar bastante, que é como que a gente faz para saber o tamanho de um array, né? De uma lista. Aqui, a gente olhando, a gente consegue ver que é 5. Mas vamos supor que tivesse, sei lá, 30 mil registros aqui, né? 30 mil valores de salário de alunos pós-Tribe. A gente não conseguiria olhar e ver quantos tem. Então, existe uma propriedade, né? Um atributo, um valor que fica guardado dentro dessa lista, que é o tamanho dela, que a gente chama de length. Beleza? Então, se a gente printar tudo isso aqui, se a gente exibir, a gente vai ver aqui, ó, na posição, né, na posição 0, né, que no caso é o primeiro. A gente tem um valor de 4.000, 3.500 na segunda posição, e o tamanho do nosso array, ele é 5. Uma coisa que é importante, assim, que é uma lógica importante, é qual que é a última posição, né, do nosso array. É sempre o tamanho dele menos 1. Porque como ele começa de 0, ele vai até o tamanho dele menos 1. Beleza. Uma outra coisa legal também é o seguinte. Se a gente quiser, vou apagar essa linha daqui. Se a gente quiser fazer uma reatribuição no array, funciona dessa maneira aqui, olha. A gente vem aqui, então vamos supor que a gente quer mudar o valor do segundo ali, que está em... O estudante, ele se formou, está ganhando 3.500, mas recebeu um aumento e agora passou a ganhar 4.300, tá? Para a gente reatribuir o valor, é bem parecido com o variável, a diferença é que a gente tem que indicar qual que é a posição, né, que a gente está reatribuindo esse valor. Se a gente vier aqui e repetir esse console.log aqui embaixo,
e rodar, a gente vai ver que o valor era 4.003.500, né? São os dois primeiros consoles.log. E depois da retribuição, ele passou a ser 4.300, né? Depois do aumento do nosso estudante. Legal. Agora, a gente já sabe, né, como declarar um array e como acessar as posições dele. Agora, imagina o seguinte. Imagina que a gente quisesse saber quantos desses estudantes, tá, vão ser estudantes que vão ter que pagar a Tribe, né? Então, vocês já sabem que a regra é: o estudante só começa a pagar a Tribe depois que ele arruma um emprego ganhando mais do que R$3.500. Então, como que a gente faria isso no código, né? Então, vamos lá. Número, vamos declarar uma variável que vai ser o número de estudantes pagantes, beleza? Então, até então é 0. Como que a gente faz para olhar para essa lista e falar assim, esse estudante vai pagar? A gente pode fazer um if, acessar a primeira posição do nosso array e perguntar, né, se é maior ou igual a R$3.500. Beleza? E como que a gente atribui esse valor aqui ao número de estudantes pagantes? Como que a gente adiciona? A gente podia fazer isso daqui, certo? Colocar 1. Só que a gente quer, cada vez que a gente passar, né, em uma posição aqui da lista, a gente quer aumentar o valor desse número de estudantes pagantes. Então, tem uma outra coisa que é como que você incrementa uma variável. É simples, assim. Você tem que pegar o valor que já tinha nela, então, no caso, 0, né, aqui no inicialmente, e adicionar mais 1. Por quê? Na segunda vez que você for fazer isso, né, então imagina que a gente vai criar aqui um segundo if. Dá um espaço aqui, que senão fica feio. Na posição 1, então a gente vai olhar para o segundo, né, que está ganhando 3.500. E se a gente não faz dessa forma aqui, ele ia só adicionar, ele só ia colocar 1 de novo, ele não ia somar. Nesse caso, o que ele faz? Ele já tem o valor de 1, né, porque eu somei 0 com 1, que dá 1, e coloquei dentro da própria variável. Aqui, o que ele vai fazer? Como ele já tem 1, ele vai somar 1 com 1, dá 2, e vai colocar dentro da variável. Beleza? Então tá. Então vamos executar esse código aqui e ver quanto que tem dentro de número de estudantes pagantes. Reparem que eu estou fazendo só para a primeira e para a segunda posição e já ficou um código grande, né? Então fica evidente que para poder percorrer um array, não faz muito sentido ir olhando posição por posição. A gente tem que ter alguma estrutura que repita e vá olhando para as posições desse array, né? Então, é disso que a gente vai falar depois. Então, até então, 2 estudantes pagantes, né? Só que aí, para a gente olhar todas as posições do array, a gente teria que fazer para todos, um if para cada um. Beleza. Agora, a gente entra na última parte, né, da nossa aula, que são as estruturas de repetição. Elas são muito importantes, mas muito importantes para vocês conseguirem ingressar no mundo da programação, mas também para conseguir concluir o desafio da Tribe, né? Até nesse curso gratuito que a gente tem da Tribe, a gente tem um conteúdo mais extenso falando sobre as estruturas de repetição. Eu vou dar uma introduzida de como que funciona e espero que vocês consigam entender aqui. Pessoas na sala. Então, quantas pessoas na sala a gente tem no momento? 97. Beleza. Declarando uma variável. Como que funciona aqui a sintaxe, né? A forma de escrever de uma estrutura de repetição. Eu vou escrever e aí depois eu explico como que funciona, tá? Então, i menor ou igual ao número de pessoas na sala e mais igual a 1. E aqui a gente dá um console.log na pessoa, né? Mais o i aqui, que vai ser a nossa variável que vai repetir. Eu vou executar e eu vou explicar posteriormente, tá? Mas basicamente, opa, esqueci de alguma coisa aqui.
Beleza. Ele vai listar todas as pessoas, né? Obviamente sem colocar o nome, porque eu não coloquei nada aqui. Mas vocês repararam que ele executou 97 vezes? Então, vou explicar o porquê. O for, ele é uma estrutura de repetição. Então, tudo que está dentro dessas duas chaves aqui vai repetir enquanto essa condição de parada aqui não virar, né? Enquanto ela não for satisfeita. Então, enquanto isso daqui der true, vocês repararam que isso aqui é uma comparação? Igual eu expliquei agora há pouco. Enquanto isso daqui for true, então, exemplo, né? A gente declarou essa variável aqui como 1, beleza? E depois a gente vem aqui e compara. 1 é menor ou igual a 97? É. Então, continua. E aí ele vem e executa esse bloco. O que ele faz depois disso? Isso aqui é uma forma mais simplificada, mas que no fim das contas é isso daqui, ó. I igual a I mais 1, tá? É uma forma um pouco mais simplificada de incrementar uma variável. Então, logo depois que ele executou esse bloco, ele vem aqui e incrementa essa variável. Então, essa variável I, ela passa a ser 2. Aí ele olha, 2 é menor ou igual a 97? É. Então, eu executo novamente esse bloco de código. E assim sucessivamente, até que o valor de I não seja menor ou igual a 97, e aí ele sai dessa execução. Então, se vocês repararem, ele fez isso 97 vezes, até a pessoa 97. Beleza? Então, é assim que funciona uma estrutura de repetição, tá? Em linhas gerais. Lembra do nosso problema de poder saber quem são as pessoas que são pagantes na Tribe? A gente pode pegar agora e resolver esse problema usando uma estrutura de repetição. Então, vamos lá. Então, vamos declarar de novo. Renda dos estudantes pós-Tribe é igual a 4.000, 3.500, 3.499, 3.900 e 6.500. Beleza? Então tá. O que a gente quer fazer agora? A gente quer descobrir, novamente, só que agora de um jeito muito mais simples, o número de estudantes pagantes, né? As pessoas que se formaram e estão com emprego ganhando salário e que vão ter que pagar a Tribe. Só antes de começar o exemplo, eu vou só dar uma olhadinha aqui se tem muita dúvida a ser respondida. O Felipe perguntou se eu tenho dicas para uma boa pesquisa. Para esse conteúdo inicial de JavaScript, acho que tem muito conteúdo que é bom em português. Agora, quando você, né, assim, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui na Tribe. Na Tribe você não precisa dominar o inglês, não precisa ser fluente em inglês. Mas é muito importante você conseguir fazer uma pesquisa, mesmo que usando o tradutor, em inglês, porque grande parte das informações de qualidade, elas estão em inglês. Então, até isso, né, a gente ensina aqui para os estudantes. Então, muitas vezes, eu sento com um estudante via Zoom e ele me pergunta como resolver um problema e eu mostro para ele como que eu resolveria aquele problema. Então, eu pesquiso no Google, explico para ele como que eu pesquiso, quais as fontes que eu pesquiso e tudo mais. Então, eu acho que saber os termos para poder fazer essas pesquisas ele é bem relevante. A live, alguém perguntou aqui quando vai acabar a live, deve durar mais ou menos mais uns 10 minutos, tá? Aqui, aproximadamente. A pergunta está sem o nome aqui do autor, é o Nathan. O Nathan que perguntou. Então vamos para o nosso exemplo aqui. O que a gente quer fazer? A gente quer saber quantas pessoas vão pagar a Tribe desse universo aqui. No olho, a gente consegue saber que são 4, né? Porque uma ganha menos do que R$ 3.500. Mas como que a gente faria isso no código? Então vamos declarar aqui um for. Agora o nosso let i vai ser 0. Por que o nosso let i vai ser 0? Porque um array começa da posição 0, assim como eu já expliquei. A gente vai olhar o seguinte, se o i, se ele é menor, tá? Que o renda dos estudantes pós-tribe, ponto length. Lembra que eu expliquei que o length, ele retorna o tamanho do array? Então, isso daqui vai dar 5.
eu quero que o for execute durante 5 vezes e que o i assuma os valores de 0 até 4, porque eu quero passar por cada posição do meu array. Então, essa é a minha condição aqui, né, de parada. E por último aqui a gente fala como que ele vai ser incrementado. Nesse caso aqui é de 1 em 1. Beleza. Qual que era a condição que a gente tinha escrito antes para saber se o estudante ganha mais do que R$ 3.500? Então, a condição era renda dos estudantes, pós-tribe, em I, maior ou igual a 3.500. Certo? Por que, Lucas, em I? Porque o I ele vai assumir o valor de 0, 1, 2, 3 e 4, que são todas as posições que a gente quer acessar do nosso array. Beleza? Então, a gente usa o I aqui para poder... Então, essa é a mágica aqui da estrutura de repetição para poder olhar cada posição de um array. Né? Então, com essa sintaxe aqui de acessar a posição do array, o I aqui vai assumir o valor de 0 até 4. Então, a gente consegue repetir esse código aqui durante 5 vezes e verificar se em cada posição do array, se o valor é maior ou igual a R$ 3.500 ou não. Então, como que a gente faz agora para incrementar a variável, né? Igual a gente estava fazendo antes. Número de estudantes pagantes é igual ao número de estudantes pagantes mais 1, para a gente poder fazer o incremento. Se a gente colocar um console.log aqui no final do número de estudantes pagantes, a gente vai ver que o resultado é 4. Então, ele não contou o 3.499 e contou todos os outros. Beleza? Legal. A gente vai agora para o último exemplo aqui da nossa live. Esse exemplo também Então, vamos lá. A parte de array é extremamente importante para o desafio. É cobrado no desafio, tá? Da Tribe. E também para vocês poderem ingressar na vida aí de pessoas que programam em JavaScript, é muito importante entender como que funciona uma lista, né? A gente usa isso muito para poder programar. E também tem uma outra estrutura que é importante, que é a string, que vocês viram lá atrás, que é como você guarda texto, que também no desafio da Tribe, essa é outra dica, eu falei lá atrás que você precisa manipular, né, strings. Então, eu vou mostrar como que você consegue percorrer cada caractere, né, cada letra de uma string. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, let, sucesso profissional. Quem adivinhar ganha um doce. Tribe. Beleza? Como que a gente faz para olhar para cada letra, para conseguir acessar cada letra dessa string que a gente declarou? Então, a gente vem aqui e declara let for. Então, estrutura padrão aqui, né, de declaração. Uma coisa legal é que a string, você consegue acessar ela exatamente igual você acessa um array. Então, ela também tem uma propriedade length, que é o tamanho daquela string. E para poder incrementar, a mesma coisa. Então, acho que a estrutura de repetição aqui está dominada, né? Qual que é a condição? Eu esqueci do menor. Qual que é a condição de parada? De quanto que parte o valor do meu iterador aqui, né? E como é que ele é incrementado. Beleza. E aqui a gente dá um console.log. Mas, Lucas, como que a gente acessa cada letra da string, né? É simples. A gente acessa exatamente igual um array. Então, aqui ele vai acessar cada posição na string. É como se isso daqui fosse como se fosse cada item da string. Beleza, gente? Deixa eu rodar aqui para vocês poderem ver. Então, aqui embaixo está escrito tribe, né? Então, a gente conseguiu acessar posição por posição. Pessoal, da live sobre código, é isso. Espero que tenha... Então, assim, fazendo um recap, né? A gente aprendeu como armazenar uma informação dentro de uma variável, como reatribuir essa variável, né? Trocar o valor. A gente aprendeu como somar, dividir, enfim, fazer operações aritméticas. Como que a gente sabe se um valor é ímpar ou se ele é par. Nós aprendemos também como declarar uma lista, como fazer comparações
E tudo isso vai ser primordial para começar a programar em JavaScript. Todo o resto, né, como que você coloca isso dentro de um site, como você constrói um site que conversa com o servidor, todo esse resto vem depois e, enfim, na Tribe a gente ensina a pessoa a aprender a programar tanto o front-end, né, que são sites, o visual, quanto o back-end, que é o servidor, o banco de dados e tudo mais, e também Computer Science, né, para você conseguir criar algoritmos, né, otimizados, esse tipo de coisa. Então, esse aqui é um primeiro passo, né, para quem está começando. Espero que tenha ajudado. A aula, como um todo, é isso. Vão ter alguns links agora no bate-papo aí do Zoom, que o Augusto vai colocar. Então, eu quero deixar mais algumas dicas. A primeira para quem se cadastrar no processo da Tribe, a gente envia o acesso a um curso introdutório gratuito, tá? 100% gratuito, de JavaScript, que aborda o que eu estou falando aqui, uma parte das coisas, tudo que eu estou falando aqui e muito mais coisa. Então, tem vídeo aulas gravadas pelos nossos instrutores, enfim, tem uma infinidade de coisas que vocês vão conseguir aprender lá dentro do nosso curso introdutório. E também o acesso a um grupo de estudos na plataforma do Slack, que já conta com centenas de pessoas que estão se ajudando para conseguir passar no processo seletivo e ingressar no mercado de tecnologia aí, junto com a Tribe. Eu sugiro que vocês busquem muito conteúdo na internet também sobre JavaScript, tem muito. E uma vez no processo seletivo, que vocês se dediquem, vocês parem e tentem usar isso como uma oportunidade para alavancar a carreira de vocês aí e dar uma mudada de vida, né? Um outro ponto importante, a gente também faz um convite, né, de verdade. Muitos estudantes que estão estudando com a gente hoje fizeram essa visita aos nossos hubs. Vocês vão gostar bastante. Para vocês virem nos hubs, né, de São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis e Itajubá, que são os hubs que a gente já tem, e sentar, conversar com os nossos estudantes, conversar com os instrutores, tirar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o nosso curso, como que ele funciona. Inclusive, se vocês quiserem procurar nossos estudantes no LinkedIn, conversar com eles, todos eles colocam, né, se vocês procurarem Tribe no LinkedIn, vocês vão ver vários nossos estudantes que já se cadastraram como estudantes da Tribe, e eu tenho certeza que todos eles vão ter o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês sobre, né, o quanto que a Tribe está ajudando eles, como que a gente como que a gente ajuda, como que a gente ensina. Eu tenho uma confiança muito grande de que, né, a gente mede a satisfação dos estudantes aqui, todos estão muito felizes e gostando bastante. Eu acho que é muito importante para a escolha de vocês poder ter a opinião de quem está estudando aqui e está vivendo isso. Então, no mais é isso. Eu quero agradecer a todo mundo. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Vou deixar meu e-mail aqui agora no bate-papo do Zoom, para poder conversar sobre o curso, para poder conversar sobre tecnologia, sobre JavaScript, sobre mobile, sobre o que vocês quiserem conversar. E é isso. Acho que a live é isso daí. Eu vou interromper o compartilhamento agora. Muito obrigado. Boa noite para vocês. E é isso. Valeu, galera.